Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e eu creio que o Espírito Santo vai conduzir o seu pensamento, vai dirigir as suas ideias, sua meditação conosco na santa palavra de Deus. E você vai descobrir hoje algo extraordinário, magnífico. Cada dia uma revelação que o Espírito Santo nos dá. Aleluia. Graças a Deus. E eu quero passá-la para vocês também. Presta atenção. Muito bacana. A Bíblia fala, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, disse assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí você pergunta assim: ô bispo, eu não estou entendendo. Porque não foi Deus que criou o mundo? Foi. E por que quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna inimigo daquilo que Deus criou? É verdade, você tem razão. Você está raciocinando. Só que você se esquece de uma coisa, um detalhezinho que vai fazer a diferença. Isso é muito importante. Quando Deus criou os céus e a terra, quando ele criou o mundo, ele criou com toda a perfeição. Toda a perfeição. Tudo era perfeito. Perfeitíssimo. E então, depois que Deus criou o mundo, ele falou, disse Deus, olha só, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, quer dizer, de acordo com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é Pai, Filho e é Espírito Santo. Deus é trindade, é triuno. E Deus fez o homem uma trindade também. Ele fez o homem espírito, alma e corpo. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois ele disse, e domine, veja só, e domine o homem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, Deus não apenas fez o homem à sua imagem e semelhança, mas também ao homem o poder, a autoridade sobre tudo que ele criou, sobre o mundo. Então, Adão e Eva tinham o poder, a autoridade sobre o mundo, sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves. Quer dizer, ele tinha autoridade sobre o ar, quer dizer, as aves que voam. Ele tinha autoridade sobre o mar, sobre todos os peixes. E ele tinha autoridade sobre toda a terra, sobre os répteis, o gado, os leões, elefantes, etc. Como é verdade. E você sabe que o homem domina tudo. Ele domina tudo, só não domina a sua própria vontade. O homem só não consegue dominar a sua própria alma, que é a sua vontade. Por conta
de não poder dominar a si mesmo e sendo senhor daqui do mundo, quando ele caiu em pecado, ele sujeitou a sua autoridade ao diabo, à serpente. A serpente estava aqui, o diabo estava aqui, não tinha autoridade sobre nada. Mas quando o homem que havia recebido a autoridade de Deus sobre todo o mundo, e ele pecou, ele fez a vontade do diabo, então o diabo passou a ter o direito, o poder sobre o homem, sobre a vontade do homem. Essa é a realidade. Então o diabo começou a dominar todo mundo através do homem. Por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio dar a vida dele para resgatar a autoridade do homem e lhe dar o direito de ser filho de Deus, com as mesmas regalias que havia acontecido, que havia recebido no início de tudo, quando o homem era perfeito. O homem era perfeito, ele não tinha uma manchinha, uma verruguinha. O homem era perfeito, perfeito, perfeito. Não precisava fazer nenhuma cirurgia estética para melhorar a sua fisionomia. Nada, zero. Ele era perfeitíssimo, tanto o homem quanto a mulher. Você imagina? Você imagina. Eles eram perfeitos, tudo era perfeito. Mas quando o homem sujeitou a sua vontade à vontade do diabo, quer dizer, quando o homem obedeceu o diabo e desobedeceu a Deus, então a autoridade que o homem havia recebido de Deus, ele passou para quem? Para o diabo. O diabo passou a ser senhor do homem e o homem agora vive nessa desgraça toda por todo o mundo. Quer dizer, você agora pode entender por que existe miséria. Deus não criou miséria. Deus não criou pobreza. Deus não criou senhores e servos. Nada disso. Não havia senhores, a não ser só o único Senhor, que era Deus. E Adão e Eva seriam os pais da humanidade, em perfeição. Seus filhos seriam perfeitos. Mas por causa do pecado deles, então o pecado deu o direito do diabo dominar o ser humano, dominar a sua vontade, dominar o seu eu, dominar o seu coração, dominar a sua alma. A vontade do homem é satisfazer a sua alma. E então o diabo passou a ser o senhor da alma do ser humano. Jesus veio ao mundo, deu a sua alma, sujeitou a sua vontade à vontade do Pai e morreu, deu a sua alma em favor da alma dos que o aceitam, dos que se inclinam, dos que se arrependem e querem, não, Senhor, eu aceito voltar. Se o Senhor me perdoar, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Então, Jesus veio para resgatar a minha, a nossa alma. E aqueles que têm juízo e se sujeitam, se submetem à vontade do Pai, então estes saem, se retiram do domínio do diabo. E eles então têm uma vida de qualidade, uma vida abençoada, uma vida abundante, conforme Jesus prometeu. Entendeu, amiga e amigo? Você está entendendo? Deus não criou a doença, a enfermidade. Não havia doença, não havia enfermidade. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Os animais eram perfeitos, os homens, o ser humano era perfeito. Mas quando entrou o pecado, entrou também a morte. E a morte vem dominando o ser humano, a humanidade. Então, você vê a esculhambação que nós temos nesse mundo, ninguém é de ninguém,
o mundo egoísta, cada um pensa apenas em si próprio. Primeiro eu, terceiro eu, e se tiver espaço, quarto para mim também. É assim que o mundo pensa. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. O que você vai fazer então com a sua alma? Você tem o direito de escolher, mesmo estando no pecado, mesmo sendo servo, escravo do pecado, Deus abre uma porta, uma chance para você sair dessa miséria, dessa desgraça. Quando você aceita sujeitar-se à vontade do Pai, através do Senhor Jesus, servindo, colocando-se na condição de servo do Senhor Jesus, fazendo dele o seu Senhor. Isto significa que você vai começar a fazer a vontade dele, vai morrer para o mundo, vai virar as costas para o mundo, vai ser inimigo do mundo. Aí sim, Deus vai ser com você. É por isso que o apóstolo Tiago diz aqui, adúlteros e adúlteras. Ele não está falando apenas da traição do matrimônio, não. Ele está falando da traição da sua alma, no sentido geral, quer dizer, pecadores. Todos pecaram, porque Adão e Eva entraram no mundo do pecado, sujeitaram-se ao pecado, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. Eu nasci no pecado. Não é que a minha mãe tivesse uma vida irregular, ou meu pai, não. Mas eu fui gerado no pecado. Mas quando eu aceitei, quando eu tive consciência de que Jesus veio, deu a vida, deu a alma pela minha alma, deu a sua vontade pela minha vontade, então eu fui salvo. Então, adúlteros e adúlteras, que o apóstolo fala aqui, se refere a todos os pecadores, os ladrões, os bandidos, os corruptos, os iníquos, os juízes corruptos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo e dos que são do mundo e dos que são amigos do mundo é contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no inferno e vai pegar fogo e vai queimar e já está começando a queimar. Já está começando a queimar. Cada vez que passa, cada ano que passa, que entra, é um ano pior do que o anterior. O ano que vem vai ser pior do que este ano. E 2025 vai ser pior do que 2024. E vai sempre, cada vez mais, piorar. E você sabe disso. Você tem consciência disso. Por isso que o mundo está vivendo na depressão. A grande maioria das pessoas está deprimida. Por quê? Porque se tornaram inimigas de Deus. E Deus não pode fazer nada. Ele só pode estender a mão para aqueles que o invocam, para aqueles que dizem assim, olha meu Pai, olha meu Deus, olha meu Senhor, eu quero sujeitar a minha alma, ou seja, a minha vontade, os meus desejos, as minhas vaidades, as minhas cobiças, eu quero deixar tudo aos teus pés. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha alma, isto é, o Senhor da minha vontade, que o Senhor venha dirigir, conduzir a minha alma de acordo com a tua vontade, rigorosamente de acordo com a tua vontade. Então, quando você se torna assim, amigo de Deus, o mundo vai perseguir você, vai odiar você, vai trazer fake news para você. E é isso que nós vimos passando esses anos todos, fake news, o bispo é ladrão, o bispo é isso, o bispo é aquilo, olha só, cafajeste, enganador, falso profeta, anticristo. Vai fazer o quê? Eu vou me defender? Não. Eu vou ficar esperando que Deus venha me defender.
E se ele não me defender, graças a Deus. Se ele me defender, graças a Deus. Mas o que importa é que eu fiz a minha opção. E é o que nós lutamos para que você também faça a sua opção certa e venha ter uma vida de qualidade, tal e qual Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pense nisso, minha amiga e meu caro amigo, porque a sua vida vai depender do Senhor que você serve. A Bíblia fala, Paulo fala, que aquele que serve ao pecado é servo do pecado. Jesus falou isso. Aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. Mas aquele que me serve é filho de Deus. Que maravilha. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.